num momento de profundo pessimismo pelo qual passa o Brasil. Ele quer rediscutir os rumos políticos e econômicos do país e traz esse debate à cidade de Bauru nessa semana. E aproveita essa visita e conversa também aqui conosco no programa Entrevista da TV Câmara Bauru. Nós recebemos o jornalista e fundador do Partido dos Trabalhadores, o Sérgio Goulart, também ex-membro do Diretório Nacional e dirigente da Corrente Marxista Internacional. Sérgio, eu queria te agradecer pela presença aqui conosco, por esse bate-papo, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse momento político pelo qual passa o nosso país. Bom, eu agradeço o convite para estar aqui e queria dizer que o futuro do Brasil está em jogo hoje nessa crise econômica e política que nós estamos vivendo, e isso atingiu muito fortemente o Partido dos Trabalhadores, como é público e notório hoje em dia, e é esse o debate que nós vamos fazer com o companheiro Roque e com os outros companheiros aqui de Bauru, buscando explicar quais são as perspectivas que nós vemos para o PT. Nós somos uma corrente nacional do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação, eu ajudei a fundar esse partido, e finalmente nós decidimos, como uma corrente nacional, romper com o PT, sair do PT, agora numa conferência em abril, porque é evidente o abandono de todo o projeto original do PT, dos objetivos e perspectivas do manifesto de fundação do partido. E nós estávamos nos opondo já há muito tempo à trajetória de direita da direção do PT, as alianças com PMDB, com PP, com PDT, com toda essa gama de partidos comprometidos com o capital. Então nós chegamos a uma situação que foi esse verdadeiro estelionato eleitoral cometido pela Dilma e pela direção do PT em 2014. Vencendo a eleição com um discurso de oposição às privatizações, ao capital financeiro, imediatamente anunciando um novo governo que é dirigido por um dos que redigiu o programa econômico do Aécio Neves do PSDB. Então, é um estelionato eleitoral que levou o PT a uma ruptura profunda e, na nossa opinião, irreversível com a sua base social histórica. A juventude, os trabalhadores organizados, e nós não vamos calcionar esse partido com essa política. É impossível, isso é o contrário de tudo que a gente defendeu desde a fundação do partido. Então é esse debate que vamos fazer aqui hoje à noite em Bauru. É claro que tudo isso é fruto de um processo político, não é, Sérgio? Mas fazendo um recorte histórico, em que momento a esquerda marxista não se sente mais representada pelo Partido dos Trabalhadores? Bom, nós vínhamos como uma corrente nacional de oposição à direção já há muitos anos, porque nós, desde o início do governo Lula, nós não concordamos com a reforma da Previdência que o Lula continuou, tinha sido iniciada pelo Fernando Henrique Cardoso e o Lula continuou. Nós não concordamos com o pagamento da dívida externa, com o sufocamento da reforma agrária, ou seja, não fazer a reforma agrária, com a injeção de recursos públicos na educação privada, enfim, de conjunto da política, da macropolítica do governo federal, nós nunca concordamos, sempre apontamos o que eram os caminhos da origem do PT para serem trilhados e não uma inversão de pauta completa. Então, de fato, isso era um choque que vinha se desenvolvendo já há muito tempo na direção do partido. Mas o fato é que, nos últimos anos, isso se acelera. E nós podemos marcar como um salto de qualidade a partir das manifestações de junho de 2013, quando milhões de pessoas se mobilizam no Brasil e o governo federal se unifica com os governos estaduais para organizar a repressão a esses movimentos. Ou seja, não só não ouve a voz das ruas, como organizou e se disponibilizou para a repressão mais violenta que nós já vimos desde a época da ditadura militar contra manifestantes pacíficos. A partir daí, um processo irreversível de ruptura do PT começou a se desenvolver. O PT foi profundamente castigado nas urnas, nas últimas eleições, e, de fato, a Dilma só ganhou as eleições porque todo mundo queria barrar, a maioria queria barrar o Aécio Neves. Não era um cheque em branco para a Dilma que estava sendo entregue.
E com as medidas do governo, que de manhã, na hora da votação, o Lula e a Dilma votaram de camisa vermelha. À noite eles estavam de camisa branca, tentando reconciliar com os adversários, e as primeiras medidas foi nomear um diretor do Bradesco como comandante da economia brasileira e seguir as medidas de ajuste fiscal, que são um ataque aos trabalhadores, à Central Única dos Trabalhadores, aos sindicatos, ou seja, uma ruptura política muito profunda. E como a crise econômica está apenas começando no Brasil, nós sabemos que os pacotes de maldades vão ser cada vez maiores. O recente congresso do PT em Salvador demonstrou isso. A direção, o partido, como todo o congresso, apoiou e aprovou o que o governo está fazendo e vai continuar fazendo. A bancada de deputados e senadores apoia as medidas que o governo envia ao Congresso Nacional. Então, na verdade, essa ruptura ela foi se desenvolvendo no tempo e chegou um momento onde não era mais possível estar junto com o PT. O PT tem uma perspectiva de vida muito triste daqui para frente, na nossa opinião. Essa decisão que vocês chegaram, né, com a insatisfação a essas condutas, a decisão de deixar então o Partido dos Trabalhadores já é uma decisão irrevogável. Da corrente esquerda marxista, corrente do PT, é uma decisão irrevogável. Nós estamos fora do PT. Por exemplo, os nossos delegados não foram ao Congresso Nacional, nós tínhamos delegados eleitos, não fomos porque seria inútil e incorreto. Afinal, nós decidimos sair do partido, não havia por que ir ao Congresso Nacional. E agora nós estamos discutindo com os nossos apoiadores e militantes de todas as cidades como agir diretamente, ou seja, como concretizar a saída de cada um do PT, ao mesmo tempo que discutimos quais são as perspectivas para a nossa corrente nacional. Um caminho natural seria a aproximação de partidos como o PSOL, o PCB, talvez? Ou vocês pensam na fundação de uma legenda própria? Não, nós não pretendemos a constituição de um partido próprio. Nós achamos que já tem muito partido sendo construído aí, que não tem muito sentido isso. Nós achamos, na verdade, que a falência política do PT é um golpe muito grande na classe trabalhadora brasileira e que isso vai provocar uma dispersão muito grande. Gente desanimada, gente, enfim, que vai sentir que foi enganada. Isso vai provocar uma fragmentação e nós não vamos participar a ilusão de fazer mais um pequeno partido por aí. Nós estamos examinando o que fazer, se nós entramos em algum partido, e no caso as perspectivas seriam, a possibilidade de entrar em algum partido seria no PSOL. Nós estamos discutindo isso com a direção do PSOL também, mas nós não decidimos dar espaço. Nós vamos realizar uma conferência nacional em setembro, onde o conjunto da corrente marxista vai decidir o que fazer. Se busca entrar no PSOL, se entra no PSOL ou se mantém sem partido. Mas, enfim, nós estamos discutindo o que fazer e essa é uma possibilidade concreta que nós estamos examinando. No PCB não, porque o PCB nós temos excelentes relações e estamos, inclusive, em atividades comuns com o Partido Comunista Brasileiro, mas o PCB é um partido que não admite correntes no seu interior, tem apenas a posição adotada pelos seus congressos e não tem a estrutura que tinha o PT ou tem o PSOL, que as correntes se organizam. E nós temos uma organização nacional, com um jornal semanal vendido, sem propaganda, autofinanciado, nós temos uma página com milhares de acessos, dezenas de milhares de acessos na internet, nós temos uma estrutura nacional com sedes que é própria de uma corrente. Então, a hipótese que nós estamos discutindo é de entrada no PSOL. Como fica a questão dos mandatos dos parlamentares, Sérgio, com a saída do partido? Os nossos parlamentares, eles, no momento de tomar a decisão de anunciar a desligamento e ligação em outro partido, por exemplo,
Nós vamos fazer a defesa desses mandatos como uma defesa de justa causa. A Isso não fere a fidelidade partidária? Não, porque quem traiu alguma coisa nesse caso, quem abandonou a fidelidade ao programa, ao manifesto, ao programa pelo qual foi eleito, foi o partido. Quer dizer, o que o governo federal está fazendo, o que a direção nacional do partido está fazendo, é exatamente o contrário da história original do PT. É o contrário do seu manifesto de fundação, é o contrário das promessas, inclusive de campanha eleitoral, agora 2014. Quer dizer, os nossos parlamentares, eles não estão abandonando nada. Quem abandonou o que fazia, o que dizia, foi o PT. E, portanto, nós acreditamos que os mandatos vão ser mantidos com os nossos parlamentares. O PT não tem moral nenhuma para dizer que nós abandonamos alguma posição política e por isso deveríamos entregar o mandato. O PT que abandonou tudo o que ele fez durante décadas. Certo. Sérgio, esses posicionamentos do governo Dilma têm fortalecido muito as alas mais reacionárias e conservadoras do país, né? A gente chegou a ver nessas mobilizações democráticas, entre aspas, né? Pessoas até falando em golpes da direita, enfim, golpe militar. Você acha que nós sofremos esse risco no país? Quando um grande partido de esquerda abandona tudo pelo qual foi eleito, todas as esperanças que a população tinha nele, os trabalhadores, a juventude tiveram no Lula, no PT, isso provoca um desânimo da militância, dos trabalhadores, da juventude, e também assanha os setores mais enlouquecidos da direita. Eles se sentem fortalecidos porque eles veem a fraqueza do adversário. Quanto mais a direção do PT apanha publicamente hoje em dia, mais se dobra. É só ver as barbaridades que estão se fazendo. O tesoureiro do PT está preso por uma acusação que ainda não está provada, mas a mesma acusação foi feita para o tesoureiro do PSDB, do PMDB, do PP, e onde estão os tesoureiros dos outros partidos presos? E, no entanto, não há uma palavra da Presidenta da República sobre isso, do Ministro da Justiça e da direção do partido, exceto resmungar pelos cantos. Não há nenhuma reação contra toda a criminalização que envolve a direção do PT, feita por um setor do judiciário e do parlamento. A mídia tem tratado de dar volume para essas manifestações. Então, você via a mídia e as próprias forças de repressão. Você via nas manifestações de junho de 2013, você via a polícia agindo violentamente desde o primeiro momento, atacando as manifestações. As mobilizações da CUT e dos sindicatos, violência total. Só vê o que o governador Tucano fez no Paraná agora com os professores. Nas manifestações da direita, na Paulista, agora em março, por exemplo, o que você via era a PM fazendo selfie junto com manifestantes. Quer dizer, um tratamento bem diverso e que mostra de que lado as pessoas estão. 85%, 90% das pessoas que estavam nessas manifestações de rua já eram eleitores do Aécio. Quer dizer, eles não é gente que mudou de lado. O Aécio tem uma votação expressiva no país. A direita tem uma expressão. O Alckmin governa São Paulo há muitos anos. No Congresso, isso se expressa pelo avanço, pelo impulso que uma direita muito reacionária, como Eduardo Cunha e outros, tomando a frente exatamente porque o PT abriu o caminho. Ou seja, o PT baixou a guarda, os movimentos sociais se afastam do PT, o PT perde a força, os anões políticos como Eduardo Cunha e outros avançam. Então existe muito foguetório, digamos assim, e pouca efetividade mesmo dessa direita. Você vê que não há grupos fascistas fortes no Brasil. Eu acabei de ler o relatório da Comissão da Verdade aqui da Câmara de Bauru. E é impressionante como a Frente Anticomunista dos anos 60 reunia milhares de pessoas que faziam quase uma força armada paralela à polícia. Onde existe isso hoje no Brasil? Não existe, isso foi destruído. Existem pequenos grupos muito apoiados pela PM, que é a verdadeira força de repressão e de perigo no Brasil.
Não vemos nenhum perigo não existe essa gritaria de golpe de direita que está em curso. Isso é uma gritaria da direção do PT e do governo para fazer uma cortina de fumaça, para dar a impressão que o governo está ameaçado de ser derrubado e para que todo mundo apoie o governo. Mas isso não cola, porque mesmo os principais dirigentes da direita no Brasil, como o Fernando Henrique Cardoso, o Aécio, o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, o Renan Calheiros, do Senado, já disseram que não tem papo de impeachment. Para eles, inclusive, seria um tiro no pé. Estão entrando numa crise econômica que vai esmirilhar o governo. A Dilma está com 8, 10% de popularidade, vai acabar com 2%. Por que alguém iria querer tirar a Dilma, que está fazendo todas as maldades que o capital financeiro e industrial quer, atacando direitos dos trabalhadores, na entrada de uma crise? Como disse Fernando Henrique Cardoso, é preferível para o PSDB ir sangrando o PT até 18. E em 18 aparecer como os salvadores da pátria contra um governo de corruptos, contra um governo que acabou com o país, esse tipo de coisa. Então isso não tem, na verdade, essa gritaria sobre impeachment, tentativa de golpe de direita, é mais como aquela peça do Shakespeare, muito barulho por nada. É assim que a gente vê isso. Na verdade, hoje a grande ameaça aos trabalhadores é diretamente o governo em aliança com os partidos que dominam o Congresso Nacional. Por isso que nós estamos vendo as pensões, o seguro-desemprego, e agora a Dilma acabou de fazer uma maldade maior, que é programar que a aposentadoria você só vai chegar com 90 ou 100 anos. O cálculo, 90 ou 100 não, o cálculo de 90 ou 100 anos de soma de idade com contribuição. Ou seja, a maior parte da classe trabalhadora que começa a trabalhar aos 14, 15, 16 anos, vai ter que contribuir 60 anos para chegar aos 100 anos e poder se aposentar. Isso é uma maldade, e aqueles que começam a contribuir com 30, com 25 anos, 28, 30 anos depois de formados, podem até ter um pouco de benefício com isso, mas pago pela imensa maioria da classe trabalhadora brasileira. É até interessante você comentar sobre isso, porque você tem um livro publicado pela editora marxista, né, Sérgio? O livro de 2001, Devolvam a Nossa Previdência. E a Dilma vetou as alterações ao fator previdenciário, né, feitos pelo Congresso Nacional, e editou uma medida provisória, com aquela chamada progressividade. Eu queria a tua opinião, e a opinião, né, que representa a opinião também das centrais sindicais, sobre essa medida provisória. Eu lancei esse livro em 2001. O livro era contra a reforma previdenciária do Fernando Henrique Cardoso. Que teve um continuismo nos governos Lula e Dilma. E o Lula imediatamente entrou e enviou uma continuidade da reforma previdenciária, que foi o que acabou resultando na expulsão dos deputados do PT e a criação do PSOL. Durante o mandato Lula, foi derrubado o fator previdenciário uma vez já no Congresso Nacional. Veio para a mão do Lula como presidente e ele vetou a derrubada, manteve o fator previdenciário. Agora, o Congresso derruba de novo o fator previdenciário, ainda inclui uma emenda onde a soma do tempo de contribuição e a tua idade teria que dar 85 ou 95 anos, no caso de mulher e de homem. Isso acaba de ir para o Palácio, a Dilma veta isso e edita uma medida provisória onde nos próximos anos vai ter uma progressão de ano em ano, que é o que o ministro da Fazenda, o Levi, decidiu que deveria ser, onde você vai chegar ao número 90-100. Ou seja, o 85-95 já era um golpe nos trabalhadores. Porque imagina, quem começa a trabalhar aos 14 vai ter que trabalhar até os 60 e tantos anos para se aposentar, um homem. Agora a Dilma acrescenta mais 10 anos nisso. Bom, é evidente que as centrais sindicais, ou pelo menos a maioria delas, ou a CUT, digamos assim, talvez alguma outra, não vai aceitar isso. Aliás, a direção da CUT já se pronunciou dizendo que é uma traição as medidas provisórias que a Dilma tem editado.
A direção da CUT, entretanto, estava se equivocando, apoiando esse 85-95 como o mal menor frente ao fator previdenciário. E, de fato, ele não é tão ruim quanto o fator previdenciário, mas ele também ataca as aposentadorias. Bom, agora a CUT, que estava falando em manifestações rumo à greve geral, ela agora tem a responsabilidade de parar o país em determinado momento para fazer, derrubar essa medida provisória da Dilma. Porque, de fato, o cálculo de 90 anos para a mulher e 100 para o homem é uma barbaridade que não sei que país do mundo tem isso. Então, eu creio que os sindicatos vão entrar em mobilização sobre a base dessa questão e de outras que vão ser apresentadas pela Dilma, pelo Levi, medidas de ajuste fiscal em julho e no segundo semestre, e que nós vamos ver no próximo período no Brasil mobilizações e manifestações ao estilo final dos anos 70, começo dos anos 80. Tem uma certa forma diferente, mas, por exemplo, no início da fundação do PT, nós víamos os metalúrgicos de São Bernardo fazendo assembleias em estádio. Bom, agora nós vimos isso voltar. Os professores do Paraná tinham que fazer assembleia em estádio, de tanta gente que estava se mobilizando. E todas as greves que têm ocorrido no Brasil têm esse caráter de uma participação intensa das pessoas nas mobilizações. E isso só tende a aumentar. Isso vai levar o governo e a direção do PT a um beco sem saída e pagar o preço altíssimo, que é de ter sido o partido que mais esperanças trouxe para a classe trabalhadora e atirou isso no lixo a serviço do capitalismo, dos capitalistas e, enfim, do capital financeiro internacional. Sérgio, só para a gente encerrar, você comentou sobre a repressão aos trabalhadores, né, a greve dos professores, enfim, e sobre essa característica do nosso Congresso Nacional, que é classificado como um dos mais conservadores desde o fim da ditadura militar, com a diferença de que hoje está eleito democraticamente, pelo voto do cidadão brasileiro, né? E tomando algumas medidas, por exemplo, aprovando a PEC por meio da Comissão Especial, que reduz a maioridade penal no país, né? Algo muito conservador. Como você avalia hoje o envolvimento político do brasileiro, se comparado 20 anos atrás, por exemplo? Hoje o brasileiro ele está mais alienado, ele está desinteressado pela política, não acompanha, apesar de participar dessas mobilizações, enfim, aos finais de semana. Mas como você avalia hoje o comportamento político do brasileiro e o interesse dele? E essa alienação, na sua opinião, atende e alimenta que tipo de interesses? Não, veja bem, eu acho que nós temos uma situação contraditória. O Congresso Nacional ele aparece como muito mais conservador. Mas se você olhar, ele não foi tão renovado assim. Na verdade, tinha bandos de fascistas lá dentro que estavam disfarçados de democrata, porque tinham medo da opinião pública. E na situação onde o PT se enfraqueceu e é incapaz de controlar os movimentos sociais como fazia antes, essa gente se levanta. Ao mesmo tempo, a população. Nós chegamos nas eleições de 2014 com 40% de abstenção nulo e branco de votação. Isso para deputados, por exemplo. Essa gente que votou nulo, branco e se absteve foi gente que não quis votar na direita, mas não queria mais votar no PT. Ou seja, é gente que de alguma forma recusa a política de direita que o PT está fazendo, que se desiludiu com o PT, mas não se sente representada pela direita. E a consequência disso não é que o brasileiro esteja mais alienado, ele está mais desorganizado, porque o PT não joga o papel que joga de dizer que os inimigos são aliados, que o PMDB é aliado, que são nossos companheiros, quando ao contrário, nós estamos vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional. Os brasileiros, eles estão numa encruzilhada, mas essa encruzilhada vai necessariamente se transformar em uma saída política. Na Europa nós vemos isso.
durante os últimos anos, a abstenção dos trabalhadores nas eleições, lá o voto não é obrigatório, subiu até chegar em certas regiões onde tinha 80% de abstenção dos trabalhadores nas eleições. Até que, em determinado momento, isso se recanaliza através de um partido como Podemos, na Espanha, que pode ganhar as eleições nacionais e foi criado ano passado, ou o Syriza, na Grécia, que de um partido que tinha 2% dos votos, é o partido majoritário e acabou de ganhar o governo agora em 25 de janeiro. Ou seja, a melhor forma de entender esse processo é entender que a maioria dos brasileiros não apoia o Congresso Nacional. Na verdade, o sentimento popular que existe é fora todo mundo. Esse é o partido majoritário hoje no Brasil. Fora o Congresso, fora o Senado, fora o governo federal, fora os partidos que estão metidos nisso aí, fora os empresários ladrões e corruptores, ou seja, fora esse sistema que não abre nenhuma perspectiva, nenhuma esperança para a juventude, para ninguém, apenas um festival de podridão, de gangrena social e que permite a população se encontrar numa situação onde ela vai ter que aprender, pagando o duro preço de aprender no dia a dia, como mudar tudo isso. Mas os trabalhadores vão encontrar uma saída, porque não existe maneira da classe trabalhadora pegar o passaporte e ir para a Disneylândia. A classe trabalhadora tem que continuar lutando, vivendo e alimentando seus filhos, educando. Isso significa que os trabalhadores e a juventude vão ter que encontrar um canal político de se opor a toda essa situação. Nós vivemos uma época onde existem 65 guerras no mundo, terrorismo, ataques dos governos a nações indefesas. O Brasil está massacrando gente no Haiti a pedido dos Estados Unidos e da ONU. Ou seja, é uma situação onde a população tem razão. Tudo que está aí devia ser tirado na lata do lixo e reconstruído uma outra sociedade. A população sabe construir a vida. Os exploradores é que transformam tudo num inferno. Então, nós achamos que a direita no Congresso Nacional pode se bancada evangélica, pode se utilizar desse momento para aprovar algumas leis reacionárias, como redução da maioridade penal, como se o problema social do Brasil fosse resolvido pelo aumento do número de pessoas que vai para a cadeia, e jovens em particular, né? Mas isso é momentâneo. Isso vai ser tudo empurrado de volta porque a população tem demonstrado que ela não se deixa mais manipular. Ela está se retirando desse jogo e isso significa, evidentemente, que no futuro a população, os trabalhadores, a juventude voltam de uma forma mais política, mais avançada e vão enfrentar tudo isso. E os detentores do poder no Brasil é que vão se enfrentar com esse momento. Nós somos muito otimistas com o que vai acontecer nos próximos anos, apesar de que nós sabemos que vai ser duro, porque não se destrói um grande partido como o PT, não se ataca as esperanças da população inteira desse jeito e isso fica sem consequências. Vai haver muita dispersão, muito sofrimento, e os ataques econômicos e sociais contra os trabalhadores vão continuar. E continuam com ministros como esse Cardoso, que teve a coragem de botar uma fragata de guerra apontando para os manifestantes no Rio de Janeiro que lutavam contra o leilão do Campo de Libra, que unificou as PMs no Brasil inteiro para que elas agissem na repressão mais eficazmente, que deixa prender gente preventivamente, porque os jovens no Rio de Janeiro poderiam se manifestar contra isso ou contra aquilo. Ou seja, nós vamos passar por uma dura escola. Mas isso já foi feito uma vez, com a ditadura militar, e a população brasileira é muito forte, muito criativa, e os trabalhadores da juventude vão encontrar uma saída digna deles. Bacana, bate-papo super esclarecedor. Nós recebemos aqui no programa Entrevista o Sérgio Goulart, jornalista, fundador do Partido dos Trabalhadores, mas anunciando o desligamento da esquerda marxista do PT e definindo aí quais serão os
os rumos políticos, discutindo isso aqui também na cidade de Bauru. Eu queria te agradecer pela presença, Sérgio. Obrigado a você. Um abraço a todo mundo. Boa sorte. Obrigado. Os rumos aí. Obrigada a você também pela sua sintonia aqui conosco. Até a próxima.